não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Diz, entendi que o senhor disse para nós não esperarmos aprovação social nem compreensão do meio, para exigirmos o máximo de nós mesmos, moralmente, etc., mas sermos compassivos com os outros, perdoá-los, ajudar as pessoas sem ver a quem ou distinguir entre os dignos e indignos da nossa atenção, enfim, nos sentar numa conduta cristã, verdadeiramente cristã, e buscarmos o conhecimento mesmo que não possamos transmiti-lo, o que provavelmente não poderemos mesmo. Eu mudei inclusive o meu necrológio nessa parte. No entanto, o isolamento, não intelectual, mas físico mesmo, total, é impossível. E quanto a essas pessoas com quais nós temos que nos relacionar no dia a dia e que nos agridem, eu me sinto agredido com suas opiniões, entre aspas, a respeito, por exemplo, da Igreja Católica, de Nossa Senhora, do Senhor mesmo, de Aristóteles, opiniões depreciativas. Pessoas que são o resultado direto dessa insuportável hegemonia cultural. O senhor entende o que estou dizendo? Claro que entende. O que a gente faz nesses casos? Ignora, engole sapos e faz desentendido. E muito bem, quando eu digo para vocês evitarem discussões, não quer dizer que vocês vão deixar passar todas essas coisas. Eu estou dizendo apenas que vocês devem se preparar para poder enfrentar essas situações de maneira vitoriosa, em vez de ficar apenas num bate-boca que não vai levar a nada. Pessoas que vêm com esse tipo de palpite, você deve estar capacitado para tapar a boca delas, assim, com 2 ou 3 palavras, para o sujeito nunca mais abrir a boca sobre nada, para ir para casa e estudar. Entendeu? Agora, se você começa a discutir, você está dando às pessoas um nível que elas não têm, uma importância que elas não têm. Você tem que se imbuir da sua função de ensino. Você não tem que discutir com essas pessoas, você tem que ensinar elas. Tá certo? Agora, para ensinar não basta você ter mais conhecimento do que elas, ou até ser mais inteligente do que elas. Você precisa também estar tão bem estruturado, tão bem equilibrado no seu ponto, né, que você possa fazer como diz Aristóteles, numa luta, vamos dizer, aquele que mais se move é o que apanha, porque o que apanha cai e o outro fica onde estava, tá certo? Então, é você que tem que permanecer inabalável e o outro é que tem que sair abalado. Não é você se recolher, ficar quieto e engolir sapo, de maneira alguma. Enquanto você está engolindo o sapo, você tem que estar se preparando. Como quem dissesse, espera aí que amanhã eu vou pegar você. Ele não entra na discussão enquanto você não estiver preparado para ter uma participação ali absolutamente arrasadora. Essas pessoas elas têm que ser humilhadas para aprender. Se você não quebra a segurança delas, não adianta você falar com elas. Quer dizer, elas não vão se persuadir por simples argumentos racionais. Quem se deixa persuadir por argumentos racionais é porque já está muitíssimo preparado, está muitíssimo evoluído e já não está nesse caso que você está falando. Né? E, vamos dizer, quem tem quem está também apto a se deixar persuadir por argumentos racionais, não usa as palavras apenas como armas, tá certo? Como instrumentos de agressão. Quer dizer, claro que você pode usar as armas também como instrumentos de agressão, mas não pode ser essa a função principal das palavras. Por exemplo, no Brasil, quando se xinga alguém de fascista, não quer dizer, por exemplo, que haja alguma correspondência histórico-sociológica, ideológica entre o acusado e o fascismo. É apenas como quem xinga a mãe. Tá certo? Você xinga a mãe, você é um filho disso, filho daquilo.
Bom, não quer dizer que se você procurar a mãe do cidadão num bordel, você vai encontrá-la lá. Não quer dizer, não tem um sentido literal. É apenas uma ofensa e nada mais. E nós temos que nos acostumar a fazer, quando nós usarmos palavras ofensivas, elas têm que corresponder a uma realidade objetiva. Se você xingar a mãe do sujeito, você fala, você é um filho disso, está aqui a foto do bordel, está aqui sua mãe, está aqui o cafetão, está aqui o recibo, né, dos serviços prestados, etc, etc. Tá certo? Então, não entre numa discussão apenas para dar empate. Nem só para ganhar a discussão. Você vai entrar para ensinar alguma coisa para a pessoa, ou então não faça nada. Isso tudo é uma perda de tempo. Quer dizer, eu não estou dizendo para vocês se ausentarem da briga, estou apenas dizendo para se prepararem para ela. E para entrarem nela numa condição vantajosa. Olha, eu confesso para vocês que em todos esses anos, em tantos confrontos polêmicos que eu tive por aí, eu não encontrei um sujeito que estivesse à altura de discutir comigo nada. Então a minha posição não era de debatedor, era de professor. Quer dizer, olha, eu estou aqui para lhe ensinar a matéria, você não sabe nem os rudimentos do assunto, o que é que eu vou discutir com você? O que é que eu podia discutir com aquele Alaor Café na Faculdade de Direito? O sujeito totalmente despreparado, tinha mente primária, então eu só posso ensinar para ele algumas coisas. Olha, você não sabe nada disso aqui, é melhor você ficar quieto, porque você está tentando participar de um debate apenas por uma vaidade, você não está aqui cumprindo um dever profissional, nem intelectual, nem nada. O seu verdadeiro dever aqui seria ficar quieto. Então eu vou lhe dar os elementos faltantes. Quer dizer, um pouco tem que fazer como o Mário Ferreira, no famoso debate com o Caio Prado Júnior, falou, antes de eu fazer a minha conferência, eu vou refazer a sua, porque está tudo errado. Então, a gente tem que proceder assim, quer dizer, nós temos que ter perante a sociedade humana uma posição que reflita a dignidade da nossa função real. Nós estamos aí para ensinar, nós estamos aí para civilizar, nós não estamos aí para discutir. Você não pode aceitar a discussão com o ignorante. Quer dizer, o ignorante, você ou fica quieto, quer dizer, você recusa a ele a honra da discussão, ou então você entra na discussão com a finalidade de você humilhá-lo pedagogicamente, de fazer ele sentir vergonha do que fez, tá certo? E isso vai representar para ele um estímulo a que ele se eduque melhor. Quer dizer, essa é a sua função, não debater, tá certo? Então, quando você for obrigado a ficar quieto, você perceber que não há condições para uma discussão, não se sinta frustrado por causa disso, não. Tá certo? Você não está recusando propriamente a discussão. Você está apenas adiando um confronto. Eu nem chamaria isso de discussão. Eu acho que não há a menor condição de discutir o que quer que seja no Brasil de hoje, em parte alguma. Isso aí não se refere a pessoal de direita, de esquerda, de direita, não tem um perfil ideológico. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi uma tragédia intelectual como nunca aconteceu no mundo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Né? Eu reparo, quando eu às vezes acompanho, pego umas discussões na internet, no Orkut, etc., só para tomar a temperatura e pressão da sociedade brasileira e ver como é que está. Né? Eu reparo sempre aquelas duas coisas. Primeiro, vamos dizer, as falhas elementares de percepção. O sujeito não sabe qual é a sua posição real dentro das circunstâncias e, portanto, ele não mede as coisas com realidade. Né? Então, neste caso, quando há uma falha de percepção, de como você poderia corrigir no nível da linguagem? No nível da linguagem você pode corrigir pensamentos, mas não percepções. Quer dizer, as pessoas elas não estão precisando de argumentos contrários, elas estão precisando de uma reeducação. E reeducação não nas partes superiores da cultura. Estão precisando de uma espécie de uma reeducação primária. Eles precisam aqueles exercícios do Feuerstein que eu estava me referindo. Para ensinar o sujeito a enxergar, ter um senso das proporções, conseguir relacionar uma coisa com outra. Não é propriamente aprender a pensar. Hoje se usa muito essa expressão aprender a pensar, ou ensinar a pensar. Não? Na verdade, pensar todo mundo sabe. Pensar é uma espécie de um automatismo. O problema não é o pensamento. O problema é a ligação de pensamento com percepção. Isso aqui não tem. A hora que o sujeito entra no automatismo lógico, automatismo verbal, ninguém segura mais. Ele vai tirando conclusões.
Crente que está agradando, que está fazendo uma coisa maravilhosa, mas na verdade não está falando a respeito de nada. Então, sobretudo, se se trata de um povo que tem uma certa habilidade verbal, eu me referi até ao mimetismo brasileiro. Esse mimetismo pode ser muito bom para aprender línguas estrangeiras, por exemplo. Tá certo? Onde você está menos interessado na referência das palavras a coisas reais do que na adequação contextual da palavra. Quer dizer, você dizer a palavra certa quando ela convém à conversa, convém à comunicação do momento. Quer dizer, você ter uma comunicação boa entre pessoas, ou até num meio estranho, não quer dizer que o que você está dizendo tem algo a ver com a realidade. Você pode manter conversas inteiras que não dizem nada a respeito de nada e, no entanto, são perfeitamente adequadas do ponto de vista social. O que eles chamam aqui de small talk. Né? No small talk, pouco importa o conteúdo do que você está dizendo, importa apenas que a sua frase esteja adequada àquela circunstância social imediata e pareça se encaixar. Nesse sentido, o brasileiro tem uma habilidade. Tá certo? Mas, quer dizer, ele tem uma habilidade na função comunicativa, nas duas, na função expressiva, né, e na função apelativa da linguagem. Quer dizer, ele sabe expressar os seus sentimentos, expressar a sua vontade, expressar os seus desejos, as suas insatisfações, e sabe afetar o outro, ele sabe ter uma atuação sobre o interlocutor. Né? Por exemplo, ele sabe intimidar, ou agradar, ou lisonjear, isso ele sabe. Agora, quando chega na função denominativa, que é a relação entre a fala e o mundo, aí, bicho, aí o brasileiro não sabe nada, acho que ele nem sabe que existe esta função. Então, é na ligação entre linguagem e percepção que a coisa falha completamente. E é justamente isso o que mais interessa para nós. Mas eu me lembro, assim, em todos esses debates, entre aspas, dos quais eu participei, nunca tinha ninguém falando a respeito de nenhum fato, de nenhum dado da realidade. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tive um debate sempre entre aspas, né, com o João Pedro Stedley, tá certo? Quando ele disse que havia um estado de violência endêmica no campo brasileiro, e daí eu tive que mostrar para ele o livro dele mesmo, onde ele dava, né, o livro chama O Problema Agrário no Brasil, onde ele dava as estatísticas de mortes no campo. E as mortes no campo brasileiro, em toda a extensão da região rural, era assim, 30, 40 pessoas por ano. Enquanto nas cidades estavam morrendo 30 mil, 40 mil. Quer dizer, era uma diferença de 1 para 1000. Né? E, no entanto, na hora que ele dizia há uma situação de violência endêmica no campo, ele dizia aquilo com o sentimento, certo? Ele conseguia expressar o sentimento dele e conseguia atingir o coração da plateia com aquilo. Só que o que ele estava dizendo não tinha nada a ver com aquilo que ele mesmo sabia da realidade. Quer dizer, era como se fossem duas pessoas, uma pessoa de 2 andares. Tem aqui um embaixo que percebe, sabe os fatos, e tem outra em cima que fala. Esse é um problema endêmico no Brasil. Isto sim é endêmico no Brasil. Não é violência no campo, tá entendendo? Então, essa desconexão de palavra e experiência é endêmica. Então, quando você entra numa discussão com uma pessoa assim, você está lidando com um caso extremamente grave. Porque, por mais acertados que sejam os seus argumentos, tá certo? Eles não vão atingir o sujeito, porque o que está faltando para ele não é a formulação certa de um pensamento. O que está faltando para ele é a percepção daquilo que ele mesmo sabe. O que está faltando é o mínimo de identidade consigo mesmo que o sujeito precisa ter. Não é um problema de ideia, não é um problema de ideologia, não é um problema de cultura, é um problema psicológico grave. Né? Então, o desajuste total não só da pessoa com a sua memória, com aquilo que ela sabe que é verdadeiro, mas com a própria situação de discurso. Quer dizer, por exemplo, se um sujeito, vamos dizer, numa discussão de
internet, ele se empolga como se estivesse num debate parlamentar, ele está fugindo da situação de discurso. Ele não está nem distinguindo entre o escrito e o oral. Quer dizer, ele está escrevendo ali um post num site da internet como quem estivesse fazendo um discurso no parlamento. Entendeu? Mas essa coisa é tão desproporcional, é tão deslocada do contexto, né, que você vê que a pessoa, ela como se transpôs a um outro mundo, ela se transpôs a uma segunda realidade. Ela está vivendo um teatrinho mental absolutamente psicótico. Como é que você vai discutir com um sujeito desse? Ou quando a pessoa começa, vamos dizer, a fingir que sabe aquilo que não sabe. Acho que o negócio parou aqui. Não, continuou. Aí parou. Não parou? Então, esse esforço de fingimento, quando a pessoa se entrega a isso, significa o seguinte: o interesse dela pelo assunto que ela está falando é mínimo. Ela está interessada apenas nela mesma e no seu desempenho social. Então, nesse caso, o que quer que você diga sobre o assunto não atinge o fulano. O que ele está medindo é a qualidade do seu desempenho, se ele está impressionando ou não. Então, é claro, veja, aqui nos Estados Unidos dificilmente você encontra essas situações. As pessoas aqui, elas são muito mais diretas e muito mais objetivas. E se elas participam de uma discussão é porque elas estão realmente interessadas naquilo. Tá certo? E todo mundo sabe que não vai conseguir impressionar muito. Né? Porque aqui, o pessoal, essa arte de discutir, o pessoal aprende desde a escola secundária, mesmo a escola pública. Todo mundo ali teve que fazer discurso, teve que discutir, etc, etc. Então, não há muito o que impressionar os outros pelo desempenho. Né? Então, estão livres dessas preocupações de autoafirmação e elas podem se centrar mais ainda no debate. É por isso que aqui nos Estados Unidos, frequentemente, adianta você discutir. Você pode persuadir uma pessoa do seu erro aqui. Agora, no Brasil, isso se torna impossível. Porque persuasão de erro se dá, vamos dizer, num nível intelectual. Agora, e nos níveis de baixo, vamos dizer, no nível emocional, social, até físico. Né? Eu conheci no Brasil um monte de pessoas que numa simples conversa, elas falavam com voz impostada, como se estivessem num teatro. Eu digo, olha, peraí, aqui sumiu o negócio. O que aconteceu? Foi isso aqui? Ou será que foi na... Pronto, aparentemente voltou ao normal. Então, eu me lembro quando eu conheci, por exemplo, o Márcio Moreira Alves, eu não conseguia conversar com ele. Porque ali estava presente eu, que sou esse que vocês conhecem, que é o mesmo aqui, que é o mesmo em casa, que é o mesmo quando está no banheiro, tá entendendo? E de repente eu estava conversando com um homem pomposo, que né? Falava com aquela voz impostada, eu falei, mas peraí, eu vou ter que entrar nesse nível de comunicação dele, eu não consigo, porque eu vou dar risada de mim mesmo. Né? E eu tinha que fazer um esforço desgraçado para não rir dele. Tá entendendo? Então estava lá ele fazendo esforço para impressionar pela voz, pela postura, etc, etc. E eu aqui me segurando para não rir. Falei, bom, então quanto do nosso cérebro sobrava para a gente prestar atenção no assunto? Quase nada. Entendeu? Então o nosso diálogo foi um fracasso total. Eu não sei o que ele falou e ele também não sabe o que eu disse. Entendeu? No próprio debate com o João Pedro Stedley, nós estávamos sentados numa mesa, né? Era como é que se diz? Não era uma mesa redonda, na verdade era uma mesa, né, longitudinal, mas como se fosse uma mesa redonda. E chega na hora do sujeito falar, ele se levanta e pega o microfone na mão e começa a fazer, vamos dizer, um comício. Né? Eu digo, bom, mas como é que se faz, se transforma um comício num debate? Eu falo, não dá. Você só pode responder com outro comício. Né?
Então é uma coisa totalmente inadequada a situação de discurso. Ademais, o comício era totalmente desnecessário, porque 80% da plateia eram militantes do MST. Então, para que precisava fazer um comício para aqueles que já eram seus eleitores, né? Então, todas essas inadequações entre o fulano e o assunto, entre o fulano e a sua memória, entre o fulano e o papel real que ele está desempenhando ali, digo, tudo isso cria uma situação absolutamente psicótica, na qual a discussão, a seriedade dos seus argumentos vai se tornar cômica. Tá entendendo? Então, muitas vezes, o que você tem que fazer é simplesmente estourar o balão do sujeito, mostrando que ele é um palhaço, que ele está fazendo uma palhaçada ali. Se você conseguir fazer isto, você não precisa nem entrar na matéria em discussão. Porque não se trata disso, né? Os argumentos pertinentes à matéria em discussão são importantes quando os dois lados estão prestando atenção nas mesmas coisas e estão desempenhando, vamos dizer, papéis que são mutuamente correspondentes. Então, se eu sou um debatedor numa mesa redonda, espero que o outro se comporte como um debatedor numa mesa redonda. Tá certo? Que foda de novo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. São os pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.